Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, logos do FAC, ANRádio, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF. Logo ANRádio em Movimento, Instituto Brasileiro de Radiodifusão. Em letras brancas, podcast Radiodifusão, direto de Brasília, à frente de um microfone vintage. Olá, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, não importa o horário que você estiver assistindo a gente. Hoje estamos com mais uma edição aqui do programa da ANRádio, um programa podcast da ANRádio para falar sobre economia criativa. Estou do lado aqui de meninas aqui poderosas da área de cultura, são músicas, produtoras, estão aqui do meu lado. Mas antes, só falar que é o seguinte, esse projeto a gente conseguiu doações de cestas básicas, a ANRádio vai doar 150 cestas básicas para as famílias carentes lá da Estrutural. E lembrando que faz parte também desse projeto, esse projeto da ANRádio, tá ok? Então, vou começar aqui. Eu não me apresentei, meu nome é Marcelo, o pessoal me conhece como Marcelo Cabeça, sou DJ, sou radialista, sou jornalista, de tudo um pouquinho a gente faz aqui. Aqui ao meu lado estou com a Marizan Fontinelli, estou com a Larissa Lopes e estou com a Clara Teles. Vou começar aqui. É isso mesmo? É isso mesmo, boa noite. Vou passar aqui para Marizan Fontinelli e aí a gente vai fazendo um rodízio aqui para todos nós conversarmos sobre economia criativa. Eu queria que vocês se apresentassem um pouco agora, já de começo, para mostrar quem são vocês, né? Quem já conhece vocês que vão reconhecer lá no podcast, tá bom? Tá joia. Então, primeiro dizer que estou muito feliz de estar aqui, né? E ter recebido esse convite. Trabalho com produção cultural, produção artística há alguns anos. Já tem mais de 15 anos. Maravilha. Represento o Clube da Bossa Nova também. Faço assessoria de carreira de artistas e também assessoria de imprensa. A gente vai conversar bastante sobre isso, sobre essa questão aí do streaming, né? Que hoje tudo. Hoje os artistas eles se resumem em estar nas plataformas, né? A gente não sabe de uma forma se é uma forma ética ou se é uma coisa que veio para ficar, se é uma coisa que eu sou meio saudosista, eu gosto da época do CD, do vinil, né? Mas eu acho que é um caminho sem volta, hein? É verdade, é verdade. Uhum. Bom, e aí eu trabalho com artistas locais, né, da cidade de Brasília, artistas nacionais e artistas internacionais também, né? É algo que vai chegando para a gente ao longo da trajetória e a gente vai recebendo de coração aberto, né? Na certeza ou na expectativa de fazer um trabalho bem bacana com esses artistas. Poxa, que interessante. Larissa, pode se apresentar, por favor? Olá, tudo bem? Vocês? Sou Larissa Lopes, eu sou de Natal, mas moro aqui em Brasília. E eu sempre fui cantora desde criança. Conheci Natal em 2018. 2018, pra Ponta Negra ali. Bom demais. Cantei muito ali também. Coisa boa. Mas eu canto desde criança e profissionalmente desde os 14 anos. E com a minha trajetória, eu acabei me envolvendo com teatro musical e acabei entrando na produção também. E aí eu venho trabalhando muito com produção. Tenho uma produtora também. E sou da área do direito e também sou formada em políticas públicas. E nas duas profissões, eu tentei trazer a cultura. Tanto no curso de direito, eu trabalho com direito da cultura, e eu fiz um artigo que ainda não foi publicado, mas que fala sobre a aprovação do Sistema Nacional de Cultura, e eu tenho outros artigos publicados na área de economia criativa, quando eu fiz políticas públicas, em 2016, que eu me formei, e eu fiz um mapeamento das incubadoras de economia criativa nessa época, quando a Secretaria de Economia Criativa foi criada. Cara, e foi bem legal, foi uma experiência maravilhosa. E aí eu tenho 3 artigos nessa área também, de economia criativa. E tenho trabalhado muito com produção, principalmente produção de concertos e musicais, tanto aqui em Brasília como no Rio de Janeiro. Tenho feito muita coisa no Rio também. Então eu tenho trabalhado com muitos artistas, tanto no Rio como aqui. E tem aparecido muitas coisas boas, assim, a gente tem atendido muita gente
no escritório também, na produtora. Eu estou impressionado porque são todas mulheres jovens que trabalham com isso. Então, olha só, tanta coisa, né? Tô impressionado. Eu tô aqui, tô realmente impressionado de verdade. E estamos só no começo, hein? É verdade. Com certeza. A Clara tá aqui do meu lado também é cantora, né? A Clara, enfim, se apresente, né? Melhor, não vou, cada um se apresentou, né? Fique à vontade. Boa noite a todos que estão assistindo a gente, né? Uhum. Eu sou a Clara Teles, sou cantora e eu também trabalho com música, e eu falo trabalho porque a minha carreira começou muito cedo, assim, hoje em dia é até difícil de mensurar, né, crianças trabalhando na música, assim, eu acho que quando você tá de fora é até difícil de entender, né, como funciona tudo isso. Mas aos 8 anos eu fiz um teste para integrar o coro infantil do Teatro Nacional aqui de Brasília. Ainda era sobre a regência do maestro Silvio Barbato. Eu passei nesse teste e descobri meu lugar no mundo, assim. Então eu fiquei cantando no Teatro Nacional, na montagem de todas as óperas e musicais. Que sofreu um acidente daquele de avião, foi ele, caiu. Foi nossa, ele. Isso foi um período estranho da minha vida, porque assim, eu cresci com ele, né, porque eu fiquei lá no teatro dos meus 8 até os 16, então era família. E quando a gente perdeu ele, assim, foi um momento que eu me vi, assim, pra onde eu vou agora, sabe, na música, né. E aí fiquei lá no teatro trabalhando dos meus 8 aos 16, então assim, eu sempre tinha a minha declaração do governo que eu estava trabalhando, eu podia faltar aula, isso pra mim era o máximo, porque era lá que eu queria estar e não na escola vendo matérias de exatas, que nunca foi minha praia, né? E aí depois que eu saí do teatro, comecei minha carreira solo, na música, na MPB, no jazz. Sou também formada em letras pela UNB e acaba, né, conversando. Então, eu acho que todas nós aqui temos, né, esse ponto em comum. Uma coisa puxa a outra, né? De uma coisa puxa a outra e você vê que todo mundo aqui tem outra formação além da música em si. Mas a gente está sempre ali, né, agregando e trazendo todas as nossas áreas de conhecimento para a música também. E foi legal você ter falado isso, porque o Marcelo apresentou a gente como muito jovens, né? Com certeza. Mas, Marcelo, só para vocês saberem aí, eu atuei mais de 30 anos na área de gestão de investimentos. Eu trabalhava em fundo de pensão, administrando investimentos, né? Mas, paralelo a isso, eu estudei música. E o meu sonho era poder me dedicar um dia à música. Só que eu não podia, né? Eu estava lutando ali pela minha subsistência, mas quando eu pude, né? Aí eu comecei a trabalhar nesse campo da música, porque eu já estudava música também, né? Eu estudei na Escola de Música de Brasília, fiz o curso técnico de violino, também já tive minhas aulas, toda a minha formação em flauta, entendeu? Então, para passar para esse caminho da música, da produção, foi muito tranquilo, né? Porque você, como artista, isso consome muito, né? Eu não poderia ter tanto tempo, eu não tinha tanto tempo para me dedicar. Mas aí eu fui para o lado da produção, que era uma forma também de eu estar no meio musical, querendo que ou me não, realiza tudo muito. na vida é bagagem, né? Que você trabalhou nessa área de gestão e agora você agregou, você trouxe isso para a música e para a cultura, né? Sim, e isso faz diferença, né? Isso faz muita uma diferença. A questão de organização, de planejamento, né? A gente fazia planejamento estratégico, entendeu? Lá na empresa. Então, assim, trazer isso para o meio artístico, a gente só mudou de lugar, né? É verdade. Poxa, que interessante. E hoje, então, você vive exclusivamente da música, da produção cultural? Isso. Eu vivo exclusivamente disso, né? Estava até conversando com a Larissa. Gente, a gente não está dando conta, né, de tanto trabalho, né? A gente precisa viver um pouquinho também, né? Ter a nossa vida pessoal. Mas, assim, vai chegando muito trabalho para a gente. E, por um lado, é muito bom isso, porque, assim, é um reconhecimento, as pessoas estão gostando do que a gente está fazendo. Não, e uma coisa que eu reparei, não sei se vocês concordam comigo, isso é até um assunto que eu estou puxando para as três aqui, tá?
nós tivemos um período muito difícil que foi a pandemia. 2020, 2021, né? Acho que foi o ápice da pandemia. Para nós que trabalhávamos com a área de cultura, foi um baque muito grande. Acho que para a economia criativa, principalmente, eu conheço colegas meus que tiveram que vender equipamento, microfones a preço de banana. Muita gente. Muita gente. E nós músicos também, né? Nós músicos não, vocês músicos e os DJ, eu não sou música. Então, o que acontece? Eu vendi equipamento meu porque era uma questão de sobrevivência também. Porque, graças a Deus, na época eu estava trabalhando, a gente teve que fazer teletrabalho e aquele trabalho que você ficava em casa, né? E aí era o trabalho online, que até virou uma moda, né? De você ficar em casa, né? Fazendo trabalho de casa e tal. E aí, o que eu pergunto para vocês? Aí eu faço uma pergunta, como foi esse período para vocês, né, que trabalhavam na área de cultura e produção musical e apresentações que foram todas canceladas, esse isolamento. Eu tive inclusive amigos meus, que Deus o tenha, o Renato Borges, era um DJ lá de Goiânia, muito conhecido, um cara bem expressivo da cena do house em Goiânia, e ele entrou numa depressão tão forte que infelizmente ele veio a óbito no ápice da pandemia, porque a vida toda dele ele sempre trabalhou com essa área ele entrou numa depressão profunda e aí ele sumiu, aí a família descobriu que ele estava no apartamento. Não, a gente não sabe dizer se ele tomou algum remédio, alguma coisa, mas enfim, a depressão é uma coisa que mata e não é tão divulgado, né? E isso, de fato, aconteceu isso. E uma coisa que eu pergunto é o seguinte: após isso, vocês sentiram que há uma necessidade muito grande das pessoas saírem para se divertir, para o entretenimento, para a música? É uma coisa, o mercado ele deu uma aquecida assim, um boom, que como você falou, não dá tempo nem de você viver, né? Não dá. Então eu queria que vocês falassem, fiquem à vontade, não precisa ser nessa roda, do jeito que quiser ser daqui para cá. Fiquem à vontade, essa provocação que eu faço para vocês. Então eu vou falar. Assim, acho que a gente viveu um misto de situações, sentimentos nesse período, né, da pandemia. Pegou a todos nós de surpresa, porque eu me lembro que eu ainda estava trabalhando efetivamente com gestão de investimentos e eu achava que aquela crise ia passar em 15 dias. Né? E aí as pessoas chegaram e foram vendo que a coisa era tão séria que ultrapassou 2 anos, né? E chegaram para mim e falaram, não, isso não vai passar em 15 dias. Né? Então, a gente viu muitos amigos entrarem realmente em depressão, mas aconteceu uma coisa assim, muito interessante, que algumas pessoas se uniram, principalmente os grupos, pessoas ligadas à música. Aconteceu um movimento muito bonito. As pessoas se reuniam. Eu, por exemplo, entrei em um grupo, fazia parte de um grupo, que se reunia todo sábado para cantar virtualmente. Isso aí. Era uma coisa linda. A gente fazia inscrição, tinha ordem. Tinha ordem para você se apresentar, você se preparava para aquele momento, aí chegava a sua hora, você se apresentava, ou o vídeo que você gravou, ou o áudio que você gravou. A criatividade do artista se reinventar, né? E essa é uma qualidade do artista, né? Eu acho que tem os dois lados, assim, né? Óbvio que a parte ruim, com certeza, vai ser sempre o nosso saldo, né? De perdas, com certeza foi maior, porque além de tudo nós perdemos muitos artistas para a própria doença, né? Assim, não só do nosso ciclo de convivência, mas como no patrimônio nacional, assim, Aldir Blanc, sabe, tantos outros da música brasileira que de um dia para o outro não estavam mais aqui, né? E eu acho que foi tudo muito louco, assim, porque até um dia a gente estava com nossa agenda do ano fechadinha, tudo planejado. Vai ter gravação disso, vai ter tal show, tudo, né? Que demandou um trabalho, demandou esse esforço de sempre, e do nada isso sumiu. Então, assim, e agora, né? Para onde a gente vai? E eu acho que na condição de artista, que para mim é uma condição, assim, a gente não, mesmo que pare de fazer, a gente não deixa de ser, porque aquilo tá na gente, não conseguíamos ficar parados também, né? Eu acho que essa era a maior dor. Tipo, como eu vou fazer agora para fazer minha arte? Como eu vou cantar aqui?
Então, começaram a surgir as lives, né? Assim, eu experimentei fazer algumas, várias instituições, como o Sesc também, né? Que estavam ali mantendo vários artistas, porque eles pagavam cachê para as lives, faziam tudo direitinho. Mas mesmo assim, era uma interação muito diferente do que a gente está acostumado, né? Você acabava de cantar, você não sabia o que as pessoas estavam... Por mais que tivessem ali os comentários, mas você não ficava ali em cima, né? Olhando, vendo quem falou o quê. Então ficava aquele... Você queria conversar com o público, você queria abraçar as pessoas e elas não estavam ali. Mas, ao mesmo tempo, né, surgiram novos formatos, né, e novas possibilidades do fazer artístico também. Então, acho que isso é uma coisa que vai perdurar e vai ficar. Não, veio para ficar. Na verdade, antecipou, né? Vou deixar você falar, Larissa. Vou deixar você falar, só pegando o gancho que eu falou. O que acontece? As lives, elas tornaram... As pessoas elas tiveram que se readaptar até para fazer live. Aí tinha os softwares que eram gratuitos, que era o OBS, né? Aí, cara, eu preciso comprar um webcam, comprar uma câmera eu preciso fazer live. As pessoas estão me cobrando isso, né? Eu fiz live durante a pandemia. Eu participo de um grupo de DJs, que são 780 DJs aqui em Brasília. Tem muitos. Tem uns de Goiânia, tem uns que são na Amazônia também. E aí, o Fabinho, ele era um dos DJs, ele falou assim, cara, vamos montar um canal no YouTube e pedir pra galera se inscrever e vamos fazer live. Aí começamos a fazer live. Aí começamos a adaptar, inclusive meu filho ele trabalha aqui com a gente, ele é diretor de imagem, ele que tinha essa expertise, essa molecada nova. Eu não sabia nada de a gente teve que aprender muita coisa. Aí eu tive que aprender. Aí ele me ensinou a trabalhar com OBS e tal. Fizemos lives. Mas, Larissa, pode falar, só para falar esse gancho. A gente teve que aprender a se readaptar, né? Se reinventar. E falar em Aldir Blanc, né? Houve uma política, vendo nessa ótica governamental, houve uma política Aldir Blanc emergencial, né? A gente está na 2 agora, mas teve a 1 que foi de caráter emergencial, que tinha pagamentos de premiações. Inclusive eu ganhei uma premiação nessa época, que a gente recebeu um dinheiro no nosso musical. E não só premiação, também de fomentar algumas atividades culturais, mesmo em casa. Então, houve muita gravação e fomentado por esse fomento direto, né, do governo. E nessa época, eu também fiz alguns podcasts, um com o musical, né? Porque a gente tinha um musical que estava em cartaz na época, e a gente ia fazer um Mundo na Mão. E a gente fez uma turnê, e aí a gente ia continuar, e estava tudo fechado, e aí a gente teve que parar por isso. Aí a gente fez um podcast para a Colômbia e um podcast para o Uruguai. Depois a gente viajou, foi para a Colômbia e tudo e tal, mas nessa época. E nessa época a gente também tinha recebido um fundo, tinha recebido um fomento do FAC, e que ficou parado muito tempo por causa que a gente não podia usar, né, para fazer. A gente fez agora, recentemente, ainda era daquela época. Cara, que interessante. Isso, a gente fez ano passado, conseguiu usar ano passado, que era o último, a data limite, né. Aí nessa época eu também dava aula de xadrez e trabalhava num escritório de advocacia, mas continuei cantando. Então teve essas atividades culturais aí para mim também durante a pandemia. Eu gravei, inclusive, no final da pandemia, um álbum que está no Spotify também, autoral. Ah, é? Como é que é o nome do álbum? Fala aí pra gente. Não, na verdade não era um álbum, foram várias músicas autorais. Várias músicas, entendi. E uma delas eu não cheguei a colocar no Spotify, mas eu fiz pro meu avô, que faleceu. E eu fiz essa música para ele, gravei. Fez uma homenagem para ele. Pô, que legal, que bacana. E uma coisa que eu vi que você falou, né, de vender algumas coisas, eu acho que eu vi muitos colegas nessa situação também, né, de ter que vender instrumento, mas eu vi que ao mesmo tempo que vendia, a gente tinha que se munir das novas tecnologias para gravar em casa. Sim. Então, às vezes você vendia, tipo, aquele microfone do palco que você não sabia quando ia usar de novo, mas comprava um microfone desse daqui para você ligar no seu software. Então, assim, aí comprava uma webcam, comprava... Então, assim, acho que foi mudando, né? Foi girando nossos instrumentos de trabalho, de repente eram
outros, né? Então, tudo isso realmente foi... É aquele negócio, as pessoas elas tiveram que se adaptar, principalmente os músicos, DJs, produtores, fazer live. Você vê que grandes artistas consagrados, né? Você vê o caso do Alok aí, puxando um pouco a sardinha pro DJ, o Alok, ele fez uma live na casa dele, né? Tudo bem com a mega produção da Globo, ele é o Alok, tudo bem, mas teve vários outros artistas que foi uma coisa bem democrática, que com menos público, lógico, mas teve o momento lá de fazer a sua apresentação, e muitos artistas, olha só que legal, a gente está falando sobre economia criativa, muitos artistas, eles se reinventaram e eles foram lançados na época da pandemia. E hoje estão tocando, fazendo festa. Então, assim, aí a outra pergunta que eu tinha falado é a seguinte, após a pandemia, aí realmente, assim, parou, teve as vacinas, né? E aí que foi o boom da questão cultural. Acho que tanto para o teatro, cinema, show business, né? E aí é onde os produtores... aí é agora que vocês estão falando. Como é que tá a agenda hoje de vocês? A gente não está dando conta, né? Não, é incrível o seguinte, que há uma falta, né? Assim, há uma demanda por produtores, né? Porque, assim, tinha gente que chegava para mim e falava assim, não, eu tô numa tristeza, um marasmo tão grande, não sei o que fazer, não tem nada para eu fazer. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu queria estar um pouquinho no seu lugar, porque eu não parei 1 minuto sequer, entendeu? Assim, era live atrás de live. Então, assim, quando a pandemia acabou, eu estava cansada. E continuo. Aí que o trem ia começar mesmo, depois que a pandemia acabou, né? Mas aí eu quero levantar um outro aspecto, que é o seguinte, é que a gente trabalha com sonhos, né? Então, a gente está ali para realizar os sonhos das pessoas. E isso é muito bonito, ver que os artistas, as pessoas estão nos procurando porque elas querem realizar aquilo que elas sonham, né? Os seus planos, né? Os seus ideais em termos em termos artísticos mesmo. Exatamente. Né? Então, e o nosso trabalho é justamente esse, dar o suporte que o artista precisa, e justamente por isso, o trabalho começa a aparecer através de um artista, aí outros artistas se aproximam, né? Porque eles acreditam naquilo. Né? E você enxerga o potencial e consegue ampliar ele. A gente enxerga o potencial. Chegou ao ponto de assim, eu tenho certeza que acontece com vocês, de vocês negarem, olha, eu não posso porque eu já estou com a agenda, mas eu posso indicar a minha amiga, meu amigo que está disponível, está com a agenda aberta, né? E olha só que bacana isso, né? Porque não é uma cooperativa, mas é como se fosse, porque às vezes você não tem agenda, né? Eu graças a Deus, eu também, assim, eu diminui muito o ritmo de apresentação, de tocar e tal, porque eu trabalho para mais evento particular, né? A pessoa me contrata, às vezes tem uma festa, eu não sou tão do mainstream, que chama, né? Mas sempre que a gente, se tiver, eu tô lá para fazer e tal, porque eu já fiz programa de rádio, né? Porque rádio era um negócio muito bacana, aí tinha programa de rádio, aí as boates me chamavam para tocar, eu tinha um programa na Jornal de Brasília FM que chamava Ritmo de Boate, era de 8 às 10 da noite no sábado, então os jovens não tinha internet, na época era década de 90, internet ainda era discada, era uma coisa que estava engateando. E aí, olha só como é que o mundo mudou, né? Hoje é tudo internet, né? Hoje, para você bombar alguma coisa, você alavancar a sua carreira musical, você tem que estar no Instagram, tem que estar nas redes sociais, nas mídias sociais, e aí mudou muito o mercado mudou muito. Aí a gente chegando nesse assunto, antes vocês podem falar também do negócio da pandemia, como é que foi o pós, aí para depois a segunda pergunta, que às vezes eu fico com a cabeça meio doida aqui, aí depois vocês falam sobre a questão do que vocês estão vendo do mercado após a pandemia e com essa questão do mercado digital para os músicos, né? O que a gente espera? Se vai ficar só na mão de grandes startups, que é como se fosse a gente sabe que tem 2 grandes, pode falar o nome, não estou fazendo propaganda, a gente tem o Spotify, o Deezer e outras plataformas, Tidal, né? Aí eu queria depois conversar com vocês,
reacender isso para ver se a gente não... Será que em Brasília, com uma lei de incentivo à cultura, a gente não pode pensar em uma plataforma regional para impulsionar? Passando da hora, né? Olha só que interessante, eu fico vendo como tem isso, porque às vezes fica muito... E para você entrar nessas plataformas, a gente sabe que rola muita grana, né? Com certeza. Tem uma gravadora por trás, tem uma rede toda, né, por trás. Porque hoje, por exemplo, a gente está sofrendo um problema, nada contra, viu, gente? Não sou contra tipo de música A, B ou C. Mas hoje as rádios estão enxovalhadas de sertanejo universitário. E é só uma tendência porque tem um escritório por trás que ele banca o jabá nas rádios, né? Todo mundo já sabe que funciona assim. Com certeza. E aí, e os outros artistas? E os outros movimentos musicais, outros estilos musicais, né? Então, eu acho que assim, em relação à pergunta que você fez, né, do depois, do pós-pandemia, assim, para mim, eu consigo enxergar uma linha, assim, divisora de, tipo, AP, DP, antes da pandemia, depois da pandemia, porque eu não me adaptei à live, odiei, fiz umas 3, mas eu odiei. Eu falei, não vou fazer mais, não quero, não vou me submeter a isso. Eu prefiro tirar o meu tempo para ficar compondo, para ficar criando, ficar aqui sozinha na minha toca, porque eu não conseguia sentir aquilo que eu sinto no palco. Eu não tinha as pessoas ali, eu preciso, como artista, assim, dessa troca, entendeu? E eu falei, não vou fazer só pra entrar no hype, não vou. Eu fiz umas 3, experimentei, as que eu fiz foram bem legais, mas não. Até porque, assim, na hora de se você tá fazendo na sua casa, no estúdio, o que você tá ouvindo não necessariamente é o que vai chegar pras pessoas, porque é outro som, né? Tem a transmissão, então, assim, é diferente de um teatro que você tá aqui, você tá ouvindo o que tá chegando, você não tá. Então, assim, dava aquela coisa, que pra mim tá bom, mas será que pras pessoas... Então, assim, foi uma coisa que eu desisti bem rápido. Eu falei, não é pra mim. Essa coisa de live não é pra mim. Então, eu fiquei me preparando esse tempo. Eu tirei pra mim pra fazer um retiro criativo, assim, imposto, né? Não teve outra opção. Mas fui me preparando pra depois. Eu falei, depois, se Deus quiser, vai chegar e eu tenho que estar pronta pra voltar. E, assim... 3 anos, 2 anos, é muita coisa. Então, assim, com que cara a gente vai voltar? A gente vai ter que se reinventar, a gente vai voltar com o mesmo estilo, a mesma aparência, o mesmo look, vai vender da mesma maneira? Ou esses 2 anos mudaram também tudo que a gente vai colocar nessa vitrine, né? Que somos nós próprios. Então, assim, eu sinto que quando passou, eu estava bem preparada para o pós. Eu fiz questão de me preparar para o que vinha depois, né? E, assim, eu percebi que, pelo menos aqui em Brasília, muitos espaços que a gente tinha fecharam, muitos espaços, né, culturais fecharam, isso foi uma tristeza muito grande também. Mas acho que o bar do Calaf, né? Fechou. Fechou. O Feitiço Mineiro, o Feitiço das Artes. Eu fiquei mal. Eu fiquei muito mal. Nossa, o Feitiço era muito ele ainda deu uma balançada, assim, né? Ainda funcionou alguns meses. Eu acho que o Feitiço morreu também por causa do proprietário que faleceu, né? Se eu não me engano. Mas já tinha muito tempo. Ele já tinha mudado de proprietário. Porque o Feitiço Mineiro, ele dava oportunidade para esse mercado. Era total, e era um clássico, né, da cidade, assim. Era um patrimônio imaterial, não total, poderia ter sido não poderia. demolido e se transformou numa Rosário, né? Uma farmácia. E é incrível, assim, até hoje eu não consigo entender como não teve um patrocínio, uma pessoa, uma instituição para chegar lá e falar. Pois é, eu tava até... Teve uma época que eu questionei por que não houve nenhuma... A gente nem sabia, né, que isso ia acontecer, simplesmente aconteceu. Aí eu disse, nossa, podia caber uma ação civil pública aí, porque era um patrimônio imaterial, deveria ter tido alguém que defendesse esse patrimônio cultural dali. Ele não era para ter sido tão facilmente... mas ele também tinha um caráter particular, né? Então tinha que ver se tinha dívidas, né? Tinha que ver a situação mesmo. Mas realmente... Eu sei que eles sobreviveram durante a pandemia, assim, pela comida de entrega, né? Já que não tinha show, não tinha público para consumir ali. Então, acho que isso foi ficando insustentável, né? Mas eu vejo que também, em compensação, muitos eventos começaram a acontecer em áreas
abertos, ao ar livre, então assim, festivais, a gente vê. Quando eu fui no primeiro festival, depois eu falei, gente, não é possível, não tô acreditando, assim, sabe, ainda não mudei a chavinha, assim, que tem um monte de gente aqui, tá todo mundo perto de novo, e isso tá podendo acontecer, né? Então eu acho que... Era uma coisa irreal, assim. Irreal. Né? Como é que pode, né? Porque foi um baque muito grande, né, para todos os artistas. Gente, eu falo demais, aí vocês conversam e vocês podem ficar... Mas eu vejo que, assim, que agora as pessoas voltaram com gana, né? Acho que justamente porque eu parei, quando eu voltei, eu falei, vou voltar como nunca fui antes, assim, eu vou dar a minha vida, porque eu vi quanto que é ruim e terrível não poder fazer aquilo que a gente nasceu para fazer. Então, assim, eu voltei, eu tô aceitando o trabalho que tá aparecendo, eu tô focando, assim, eu falei, é agora ou nunca, porque a gente nunca vai saber o dia de amanhã, né? Se vai vir Deus que me perdoe uma nova cepa aí, Deus que me a gente tem que estar preparado, tem que estar. Né? A gente já aprendeu mais ou menos um caminho que a gente não estava preparado para aquilo naquele momento, né? Mas você sabe o que eu posso dizer? Eu posso dizer que a gente observou uma mudança de comportamento muito grande do público também, sabe? O público, ele ficou mais exigente, porque ele ficou tanto tempo quieto, em silêncio, né, reservado, que ele quer participar, ele quer agitação. Então, assim, o mercado mudou, a gente percebe que o mercado mudou, você já falou aí da questão das plataformas, dos streamings, que é uma realidade. Quem imaginaria que o CD iria deixar de existir, né? Então, assim, acabou. Agora são os streamings. E da mesma forma, o comportamento das pessoas de quererem participar, ser parte. Então, assim, eu acho que é um momento que o artista continua tendo que se reinventar para apresentar coisas diferentes para essa plateia que está ávida por arte, por cultura, mas também por se sentir parte daquilo. Entende? Assim, o modelo também vai mudando com o tempo. Essa coisa da interação, você fazer o público interagir com você dentro da sua programação. Tem que pensar nisso, né? Quando você vai nos projetos, por exemplo, você vê as exigências dos editais. Eles exigem o quê? Acessibilidade, né? Então, você tem que cada vez mais pensar nisso. Então, é uma mudança que há anos atrás não tinha essa preocupação. Hoje em dia já tem. E as mudanças, quer dizer, o artista já disse, foi Aldir, né? Que o novo sempre vem. E a gente tem que estar preparado para isso, né? Para o novo. Como artista, com a alma de artista, a gente tem que ter essa sensibilidade e essa percepção. Caramba. Larissa, pode falar sobre isso aí também, falar sobre essa questão aí dos nossos do mercado, o que você está vendo. Eu concordo com você, vou até puxar essa sardinha, é o seguinte, hoje tem o público está muito exigente. Sim. E aí aquele negócio do artista cantar, que já é muito bacana, você vê o público. A melhor coisa que tem para o músico, para o artista, né, para o teatro, é você ter o feedback, primeiro, ter público. Uhum. Você vê, é como você falou, você está vendendo sonhos e vendendo... Às vezes a pessoa está num momento ruim da vida dela, mas ela está indo para o show, ela se desliga, ela entra naquele modo, assim... ela se desliga do mundo e entra naquele show, naquela música, naquela coisa que está, né, assim, tocando na alma. Mas hoje a gente percebe que tem um feedback muito mais forte do público. Se o público não estiver se agradando, acho que o artista tem esse feeling de... Tem. Aí eu queria que vocês falassem um pouco também sobre do isso. show, né? Isso, de exatamente. Saber direcionar as músicas e tudo. Depende do repertório, né, que você vai fazer e tal. Mas a Clara até já fala melhor sobre isso. Deixa ela falar. Eu sou tagarela também, se deixar eu vou. Deixa eu só fazer uma pergunta para ela e aí você completa. Se você tem conflito, por exemplo, com... É você que é formada em Direito e Políticas, né? Se tem políticas públicas, você tem conflito com um complementa o outro? Ou tem algum conflito com a questão de música? Totalmente.
E ele, para a área de cultura, para mim, é algo assim que dá uma... Que eu olho com outro... Eu olho também, além do olhar de artista, que eu sempre trabalhei como artista, eu agora olho com outro olhar também. Tá. Então, eu fico prestando atenção nos editais de fomento direto, eu tenho feito projetos, tenho trabalhado com projetos para fomento direto e indireto. Então não tem conflito. Não, na verdade agregou muito, trouxe uma bagagem muito grande. Me trouxe até uma nova profissão que eu não pedia. Mas foi exatamente isso. Acabou tendo essa junção boa aí, de elaboração de projetos, mais essa base do direito. E, inclusive, né, quando Não, e é bom principalmente porque os editais, para nós, leigos, né, eu tô falando né, você pegar um edital daquele ler, destrinchar ele para saber aqueles termos, para você conseguir fazer um projeto dentro do edital, né, então a minha formação me ajudou muito para isso. Imagina a interpretação do edital, né, porque eu acho uma coisa... Em políticas públicas a gente aprende a fazer projeto. É meu novo vício. Em políticas públicas a gente aprende a fazer projeto. Na época eu me especializei um pouco nessa área de economia criativa, porque eu trabalhei com um professor que ele era especialista em economia criativa, que eu falei, né? A gente fez o mapeamento das incubadoras de economia criativa. Quando eu me formei em direito, eu sempre fui apaixonada por constitucional. E depois, na época que eu estava me formando, teve a aprovação do Sistema Nacional de Cultura. Eu escrevi sobre isso, então eu tive que ler muito sobre as leis de incentivo, sobre fomento direto, fomento indireto. E então, acabou que me preparei sem querer para fazer isso. Mas eu queria te falar um negócio. Queria que vocês soubessem, né? Que a Larissa tem uma voz linda e ela canta do popular. E agora descobriu que ela pode ser uma cantora lírica. Eu acabei estudando um pouquinho. A Ariadna me deu umas aulas de canto lírico. Eu consigo cantar algumas peças. Mas tenho cantado também em italiano. Inclusive, a gente se conheceu assim, né? A Marizana estava produzindo uma banda de italiano que me chamou. Que hoje eu faço parte dessa banda de italiano. E a gente faz a noite italiana aqui em Brasília. E... Onde é que é a noite italiana? São vários lugares. Tem festas particulares, tem muitos restaurantes, tem... nossa. É o Zingari, o nome do grupo, Zingari, isso, né? E a gente se conheceu lá, e por que eu tô te falando isso, né? Não deixando de também lembrar que a Clara tem uma voz maravilhosa e um trabalho lindo artístico, né? Sim. Mas como você está enveredando aí, né? Já estuda direito, já se formou em direito, e está se especializando nos projetos, cuidado para não deixar o seu lado artístico. Eu já tenho deixado, já faz um tempo que eu venho deixando, eu tenho ficado muito na produção. Tenho gostado, tenho ficado muito na produção, muito assim, nos bastidores. Eu fiquei um pouco cansada de cantar. Porque diretamente ou indiretamente você está envolvida com a economia criativa e a cultura. E aí, às vezes, eu prefiro, fazer uma participação, uma coisa desse tipo, do que ter um show total. Assim, faz um tempo que eu parei. Aí, com a Zingari eu voltei a cantar, assim, com um pouco mais de frequência, mas dentro de um tempo que eu posso. Eu não consigo mais fazer show toda semana como eu fazia. Eu já cheguei a fazer 5 shows na semana. Eu não tenho mais condição de fazer isso. Não tenho mais estrutura, nem tenho tempo. Não, é verdade. Mas assim, sempre fui cantora. Mas eu cantei desde os meus 14 anos, direto. Inclusive, na minha primeira faculdade, eu ganhava dinheiro como cantora. Eu fazia shows de terça a domingo, isso lá em Natal, e eu vivia disso. Era o dinheiro que eu tinha, que eu sobrevivia, eram minhas coisas. Você também falou que você também é formada em letras, também agora você está especialista em interpretar lá os editais também. Virou meu novo vício. Eu comecei justamente na pandemia, eu falei, cara, tô em casa, né? Deixa eu estudar, continuar estudando. Então, eu comecei a fazer uma pós-graduação no Instituto de Belas Artes de São Paulo. Esse é o lado bom, né, da modalidade à distância, né, das coisas online que surgiram por aí. E o curso é de produção cultural e curadoria de conteúdo. E aí eu fui, porque sempre, assim, eu acho que nós artistas independentes, a gente chega num momento que não tem muita escolha. Ou você também se produz,
ou então você vai depender eternamente de outra pessoa. Não que isso seja um problema, mas assim, o mínimo que a gente precisa é conhecer sobre o tema, porque mesmo caso a gente decida terceirizar, tipo, contratar uma produção, você vai entender o que está acontecendo ali. É a sua carreira, o seu negócio, ninguém vai lutar tanto pelo seu sonho, né, quanto você mesmo. Embora tenhamos sempre aliados nessa caminhada. Então eu comecei a estudar, eu falei, vou me munir de todas as informações possíveis aqui e vou focar isso, porque eu sentia nesse período que ia ser uma tendência que ia crescer, né, essa dos editais, porque ficou tanto tempo parado, né, tantos anos parado por causa da pandemia, que agora eles têm que fazer alguma coisa, as empresas têm que fazer alguma coisa, né, o governo tem que fazer alguma coisa com o dinheiro que ficou parado nesse tempo, com as verbas, com os incentivos. Então eu falei, vou focar nisso. E aí, ano passado, em 2024, na verdade, o edital do CCBB de patrocínio saiu em 2023. Eu vi que esse é um edital grande, né, que estava prometendo que ia ter uma verba triplicada do orçamento normal, né, que acontecia antes. Eu falei, é agora. Mas eu fui quietinho, falei, bom, deixa eu experimentar aqui, aplicar meus conhecimentos do que eu venho estudando. Eu falei, gente, destrinchei aquele edital. Eu falei, vou sentar aqui, vou escrever. Minha formação em letras exige isso de mim, né? Eu não posso sair pela tangente, não. Eu vou sentar aqui. Não falei pra ninguém, falei, deixa eu testar, vai ser minha experiência aqui, né? Escrevi o projeto todo sozinha. Como a gente estava saindo desse período, eu falei, cara, eu quero juntar, criar uma união de mulheres, que sempre foi, assim, sempre teve esse embrião dessa vontade em mim, de fazer um projeto 100% feminino. Então, assim, e homenageando mulheres da MPB. Então, esse projeto que eu criei é o Canto Delas, e ele homenageia Elza Soares, Gal Costa, Alcione e Cássia Eller, né? São as homenageadas. Eu falei, para homenagear mulheres, eu quero mulheres cantando também, e não só no palco, eu quero mulheres no backstage, eu quero mulheres na fotografia, na produção, me ajuda. Então eu falei, é esse aqui que eu vou colocar nesse edital. Então eu estruturei ele bonitinho, só que era um edital muito difícil. O edital do CCB é cheio de pormenores, cheio de, sabe, são muitas coisinhas, e fui aprovada, assim. Eu falei, gente, eu fiquei tipo, caramba, uau! Você se surpreendeu. Eu me surpreendi demais. Você na produção mesmo, você que produziu. Em 2024 eu produzi, eu fiz tudo sozinha. Isso, assim, hoje em dia, depois a conta veio pra mim, né? Tipo, o burnout chegou, óbvio, pediu a conta. Tem que fazer relatório, elaboração tem que fazer de projeto, tudo, né? Produção, cantar. E assim, repertório, escolher os cantores, direção. Aí eu falei, muito pesado. Surtei, né? Fui neném, fui doida demais, mas foi bom. Pasmo, vocês. Que mulheres fortes! Nossa Senhora! E aí, foi um barato. E a gente fez essa temporada no CCBB ano passado no teatro, foi lindo. E foi linguístico, né? Teve outras linguagens, então eu quis trazer a parte urbana, então teve hip hop na área externa, foi um festival mesmo. Assim. Vocês concordam com a questão, não te cortando? Claro. Vocês concordam que Brasília é uma cidade que é um celeiro de total. E que assim, eu acho que quem faz qualquer tipo de produção, igual você está falando dessa mega produção que você fez lá no CCBB, eu acho que quem faz qualquer coisa com a aprovação do público de Brasília e consegue realizar, e tem público, e tem um feedback, eu acho que a pessoa consegue fazer show em qualquer lugar no mundo. Sim. Porque Brasília pulsa muito isso. Não é só pela questão, é porque Brasília é uma cidade que tem uma arquitetura que provoca isso, né? Oscar Niemeyer, aí tem é uma cidade planejada, e é uma cidade que teve esse boom do rock nacional, porque as pessoas não tinham o que fazer. Aí que vem, né? Até outro dia desse, numa emissora de TV, teve falando sobre a história do aborto elétrico, de toda a história do Legião Urbana, né? Foi muito bacana. Não sei se você assistiu, foi um documentário do Renato Russo, do Renato né? Russo, e foi instituído também a capital do rock, né? Isso, Brasília como a exatamente. capital do rock, que foi um projeto de lei que foi aprovado, né? Agora, só voltando ali, só para não deixar passar, né? Por favor. Quando a Clara começou a estudar,
Aí o pai dela, Aloysio Brandão, né, que é um grande nome também da cena musical, artística, poética da cidade, né? Ele chegou para mim e falou assim: a Clarinha está estudando. Ela está estudando produção. A menina é danada, viu? E ela está conseguindo aprovar os projetos dela. Falei, eu vou atrás da Clara. Eu que pensei, vou chamar a Marizan também. E aí, como ano passado, depois né, de eu perceber que eu tinha colocado muito nas minhas próprias costas, esse ano eu tô falando, não, deixa eu somar, então, mais aqui. Então, tem a Elisa Borges que tá me ajudando na produção, que tá ali comigo. Ah, a Elisa tá aqui, gente. Ela não tá nas câmeras, ela tá aqui nos bastidores, viu? Mais uma mulher poderosa. Marizan também faz essa parceria. Gente, Elisa. Prazer, viu? Você tá aqui com a gente. Que também é uma super cantora, tá? Pô. Não, gente, eu tô vendo que só tem fera aqui. Meu Deus do céu. Não, mas você chegou a me contatar na época. Sim, ano passado também, né? Sim, quando você estava fazendo o projeto, e eu acho que por algum motivo não deu certo. Ou você falou assim, não, eu vou fazer isso aqui sozinha mesmo, que eu quero ver se eu dou conta. E deu conta, né? Foi um bom resultado. Depois o resultado veio o bom. Aí o bom é que você agora pode reavaliar e ver que equipe é fundamental. Tudo, com certeza. É fundamental. Eu aprendi muito a delegar. Porque é muito difícil isso antes eu pegava muito pra mim. Hoje não, hoje eu faço uma equipe. A Marizan faz parte das minhas equipes. Ela vê os grupos lá, um monte de gente. Aí eu tô delegando tudo. Não, porque. Mas isso é muito legal. Eu ficava doente depois, toda a produção eu fico doente. Isso foi o que aconteceu comigo. Aí eu não quero mais isso. Então eu tô delegando e fazendo o que eu posso e o que eu não posso. Aí eu fulano de tal me ajuda aqui. Eu não sou a única. Não é. Vou te contar depois. Mas, por exemplo, a Marizan quando trabalha com a gente, ela tem sido maravilhosa comigo. Eu fico mandando mensagem pra ela. Eu adoro trabalhar com você. Marizan, você aceita? Aceito. Ai, meu, obrigada. Que é uma pessoa que eu confio. Alívio, né? É um trabalho que eu confio, que eu sei que é a mesma sintonia. E a gente precisa de responsabilidade, disso, né? De responsabilidade. E que tem visão. Porque você tem que produzir, você tem que ter visão de olhar aquele resultado e ser uma pessoa proativa, que vai atrás das coisas e tal. E não pode ser tem que ser uma pessoa rápida, dinâmica. Né? Dinâmica. E ela tem isso. Então, eu sinto segurança de trabalhar com ela. E a gente vai conhecendo pessoas assim e elas vão entrando na nossa... tem experiência, né? O que eu vejo é o seguinte, nessa linha que você está falando de backstage, que você produziu tudo e tal, o que nós vemos é o seguinte, eu estou impressionado, porque são mulheres produzindo cultura e você vê com esse embasamento, que vocês têm conhecimento. Mas um dia vai chegar um momento que ninguém vai nem mais se impressionar com isso, vai ser tipo assim... Não, eu acho... Claro. Não, eu não estou subestimando, pelo amor de Deus, eu estou achando muito Talvez interessante. a gente esteja fazendo escola, hein, Clara? Chamando a atenção de outras pessoas. Aí não seria que querem legal vocês pensarem em treinar pessoas para fazer isso, porque isso é um trabalho muito específico. É uma mão de obra muito qualificada. Você vai, por exemplo, você contrata ela porque você sabe que ela tem know-how, tem expertise de fazer o negócio acontecer, você, a Clara, todo mundo, né? Então, o que eu vejo é que tem pessoas que são curiosas, que querem até aprender, ou tem curioso porque acha que é bonito fazer show, porque pensa só na questão do glamour, né? Porque eu vou estar no foco das câmeras, que não sei o que, não, mas não é bem assim. A gente nem lembra dessa hora aí. Gente, não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Assim, quem está produzindo, não tá nem preocupado. Você está preocupado se o trem vai acontecer e às vezes a frustração é uma coisa muito ruim, né? Para quem está produzindo. Às vezes alguma coisa não dá certo, o som dá um problema, a iluminação. Né? Sempre vai ter um pepino. Sempre tem uma questão técnica assim. E aí é onde a capacidade de se reinventar. Eu queria que vocês falassem um pouco desse backstage, como é que é produzir, como é que é esse esquema de produção, quais são os perrengues que vocês passam nas produções culturais de vocês. Pode ficar à vontade. Mas perrengue é o que não falta. Olha, eu comecei a produzir uma artista brasileira americana recentemente, no ano passado, né, que é a Virginia Hogan, e a Virginia Hogan é uma pianista Steinway. Ela toca piano de cauda. Né? Então, mas ela gosta de tocar em duo. Então, nós fizemos no ano passado o projeto Nuit de Noël, né, que foi votação esgotada em todos os espetáculos. Fizemos 5 espetáculos e foi
bem puxado, porque em lugares diferentes, em lugares que não tinha piano. Então, assim, eu tive ainda que... mais o de cauda Steinway, né? O Assim. de cauda Steinway. Então, eu tinha que ter 2 pianos de cauda. Então, era complicado, porque teve lugares que não cabiam os 2 pianos. Eles ocupam um espaço muito grande. Sabe que na casa do piano tem um piano que ele fez, Duplo, que são né? 2 Aham. juntos. Sim, já estive lá coisa visitando. espetacular. É um espetáculo, mas aí, nesse espetáculo que a gente estava montado, precisava de ter espaço para a orquestra, que é enorme, e ainda uma companhia de balé. E ainda esses 2 pianos gigantes. Então, haja espaço, haja palco, né? Então, complicado isso aí. Por exemplo, recentemente a gente foi tocar fazer a produção musical também da posse da ministra do STM, né? Maria Elizabeth Rocha, e tinha um piano no teatro, mas assim, alguém falou pra gente, do próprio teatro, que tinha os 2 pianos. Quando chegou assim, perto, eu falei, deixa eu ir lá ver esses 2 pianos. Só tinha um piano. Aí eu tive que ir na última hora, assim, correr atrás de alugar um outro piano, Meu Deus. um segundo piano, e transportar, porque o transporte também de um piano de cauda tem que ser por uma empresa Não é especializada. qualquer Não, aí depois empresa que que faz. transporta ainda tem que afinar, né? Porque no transporte ele perde a afinação. Exato, inteira. bem lembrado. Então, tudo isso aí são coisas que acontecem e você tem que manter a calma, porque o pianista, ele fala assim, eu quero os 2 pianos. Se não tiver os 2 pianos aqui, eu não vou me apresentar. E você já convidou o segundo pianista, então, Tem que ter. não, fique tranquilo, e o nosso papel é esse, né? Aí eu acho Fazer que aí é acontecer. onde entra a inteligência emocional, né, de quem está produzindo. Não, fique Deus. tranquilo, Mesmo que a o gente piano vai chegar. Finja, né? Por um Finja, só. Você tem que manter Uma frieza. Você tem que manter uma frieza. É um sangue frio. Tem que Mas ter. é o que Se ela a gente tava se envolve falando. emocionalmente, aconteceu até recentemente, eu geralmente tenho essa veia ser meio fria, assim, Eu não consigo consigo, manter, eu não consigo. lidar, mas teve uma produção que eu fiz recentemente, que eu me envolvi muito emocionalmente, foi mais de um ano me envolvendo com a pessoa que eu estava trabalhando e tal, e teve outras situações pessoais que a gente teve uma jornada pessoal junto em algumas coisas e acabou se envolvendo muito emocionalmente no trabalho. E aí houve uma chateação, né, que nunca tinha acontecido comigo. Porque geralmente eu sou bem fria, eu relevo muita coisa. Meu sonho. Ok, né? ok, vamos para a próxima? Acabou? Mas nesse momento eu não consegui. Aí passou um pouco. Mas isso foi um aprendizado para mim. Que aí eu não posso me envolver tanto emocionalmente. Apesar que é quase impossível. Às vezes acontece. Você trabalha muito tempo com uma pessoa e num trabalho específico, você pode se envolver. E aí eu vi isso. Mas em relação à logística, nos meus trabalhos tem dado, ainda não tem enrolado muita coisa, não. Então, eu tenho conseguido, aí graças a Deus ainda não tive essa... eu já passei por umas situações coisas, assim, de tipo assim, já tá com o material pronto de divulgação e artista fala assim, não quero mais cantar. Não vou cantar. Isso? Meu Deus, Não quero? Não quero E aí, como é que não você vou faz? cantar. Hein? Aí você mantém, você tem que respeitar, né? Mas não tem que respeitar contrato o artista. pra... Não tem contrato, né? Vai na base da confiança. Então a gente vai fala comigo. Contrata outro artista, Nossa, essa... né? Fala comigo. Contrata outro artista, mas você tem os músicos que estavam ali preparados para tocar com aquele artista. Aí você tem que fazer um trabalho de convencimento para aqueles músicos continuarem e acompanharem outro artista. E já aconteceu assim também, por exemplo, de a gente receber notícia triste antes do show, né? Mas sorte que passa isso primeiro para a produção e notícias tristes eu não vou passar, mesmo que elas sejam muito impactantes e fortes e importantes ali para o artista, justamente por ele entrar no palco em poucos minutos, eu não vou contar para ele. Eu vou ter que falar isso depois. Tem que esperar ele fazer o show. Tá? Tem que esperar, aí depois você fala, olha, eu não queria te falar isso aí. Gente, é o seguinte, estão passando aqui que já falta 5 minutos para terminar. Aí você fala de uma experiência sua de backstage, um perrengue que você passou, e aí eu quero que vocês façam um momento jabá, falar das redes sociais de vocês, onde vocês estão se apresentando, para deixar o contato de vocês no Instagram, ou quem quiser deixar telefone, não tem problema, para quem quiser contratar vocês, porque são profissionais da área
da economia criativa são produtoras de música, são músicas, são produtoras de cultura. Então, por favor, façam, né? Mas pode falar primeiro aí do seu perrengue. Assim, que eu acho que cada evento é um perrengue diferente, né? Semana passada a gente fez esse projeto das mulheres no Clube do Choro, e aí na madrugada, de um dia para o outro, o baixista me ligou falando que o pai dele estava doente no Ceará, que o irmão ligou para falar que ele tinha sido desenganado. Eu falei, cara, vai ficar com o seu pai, não tem como. Então, assim, de ter que botar um sub, assim, de um dia pro outro, sem ensaio, sem nada, isso daí é comum, né? Mas teve esse também da temporada que a gente fez no ano passado, teve, assim, no teatro, tudo quase pronto. O nosso diretor musical foi Dante Ozzetti, de São Paulo, veio para Brasília para fazer. Quando a gente chegou, assim, na véspera, na passagem de som, viu que tinha todo o equipamento de som, igual eles tinham falado no backline lá, mas era para teatro, não era para um show. Então, assim, de um dia para o outro, eu tive que me virar no equipamento inteiro para um show de 15 pessoas. Uhum. E assim, e o dinheiro, 20 mil reais, você tem que falar, cara, e agora, de onde vai sair? Mas tem que sair, porque tem que ficar bom. Assim, a gente sabe que às vezes fala, cara, tira do meu, tá lá na planilha, vou ter esse, vou ter, mas tira, porque eu acho que o final, assim, o objetivo de todo mundo é entregar com perfeição aquilo que a gente faz, né? Então, assim, são tantos pepinos, são tantos... É o seu nome, é o nosso nome. Então, assim, vai gastar isso, vai, de um dia pro outro, mas vai ficar bom? Eu já fiz evento então, que eu bora. tomei prejuízo e eu pensei assim, cara, eu tenho que fazer. As pessoas que pagaram, às vezes a gente faz um evento espera um público e às vezes eu falo, não, mas aquele público eu vou tocar como se estivesse para 3 mil pessoas, ou para 2 mil, ou para 200 pessoas, 100. Eu fiz evento que teve um dia de chuva muito forte e aconteceu a mesma coisa comigo. Mas, gente, estamos aqui para falar de vocês. Faça suas considerações finais e fala da sua rede social, onde é que contrata, né? Eu quero que vocês... esse momento é o momento para falar de vocês mesmos aí, tá bom? Bom, considerando que a gente tem pouco tempo, né? Eu vou citar aqui a minha rede social, o Instagram, que é o @Marizan, com Z, I-N, de navio, Fontinelli. Marizan Fontinelli. Pode me procurar lá. Ali tem o meu telefone, vocês podem, quem quiser entrar em contato, fique à vontade, eu respondo, costumo responder rápido, e é isso, estou à disposição, mesmo diante de tantas demandas, né, mas se eu não puder atender na hora, fazer o trabalho da pessoa, eu vou direcionar para uma das minhas colegas. Tá vendo que bacana? Obrigada por nos receber aqui, Marcelo. Eu que muito agradeço, obrigada. Uma honra tê-las aqui hoje para conversar, para conhecer um pouco do trabalho de vocês. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Minha rede social é @Larissa_Lopes, @Larissa_Lopes, e lá também tem um site da minha produtora, e tem meus contatos, tem um e-mail, e pode falar no chat lá, a gente responde. Maravilha. Clara? Bom, o meu é _Teles, né? @Teles com 2 L's. A gente vai colocar tudo no videozinho lá, viu? O jabazinho ótimo. de vocês lá. E depois dessa produção, né, que deu certo, então tem muitas pessoas me procurando, assim, para ajudar com gerenciamento de carreira. Olha É outra área que eu também estou trabalhando, né? Ajudar, às vezes, pessoas que estão começando, que querem fazer e não sabem direito para onde ir, como fazer. Então, assim... Pensem nisso, montar uma faculdade, uma escola, um curso online para vocês ensinarem as pessoas a trabalharem com cultura, gente. Com certeza. E o projeto Canto Delas, que segue esse ano bem vivo, circulando por vários espaços de Brasília, e estamos também com planos de levar ele para outras cidades daqui também do Brasil. Salva de palmas aí para todos vocês. Gente, a gente vai ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Agradecer demais aí a agenda que vocês separaram para estar aqui com a gente hoje, para conversar, para ter esse bate-papo gostoso. E a gente fica por aqui com mais um podcast da Rádio. Até a próxima e a gente se vê por aí. Um abraço. Gente, obrigado. Obrigada, Marcelo. Obrigado.